Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, tem poder. Deus é bom, tem todo, meus irmãos. Glória a Deus. Estou um pouco louco, meus irmãos, mas Glória a Deus. não é isso que vai atrapalhar nos falar do nome de Jesus, né? O nome dele que vai ser glorificado mais uma vez nessa noite. Mais uma vez eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar um pouco de Jesus essa noite. Abra tua Bíblia comigo, o livro de Mateus, capítulo de número 23, em nome de Jesus. Mateus 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 23. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam o nome de Jesus? Amém. Mateus 23, o tema da minha Bíblia está: Jesus censura os escribas e fariseus. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vem dizendo assim: então falou Jesus à multidão. Jesus falou com quem? Com a multidão, né? Glória a Deus. Não foi com uma só pessoa, não. E aos seus discípulos. Ele estava falando com a multidão e com os discípulos. E olha o que ele falava, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observais, pois, e praticai tudo o que vos disser, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filáteros e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos... Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o... Porém, o maior dentre vós será vosso, e o que a si mesmo se exaltar será, e o que se humilha será. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra,
para fazer profeta, e depois de o ter desfeito, fazer filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizes, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo? Que significa o ouro? Que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, qualquer que jurar pelo altar, jura por ele e por todo aquele sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo e a hortelã do endro e do caminho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, corais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Ai de vós mesmo, testificais que sois filhos dos que matam aos profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e outros deles aceitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas
apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas: bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nessa tarde, na manhã, hoje, na madrugada, eu estava meditando nessa parábola. Quando Jesus, ele começou a falar com a multidão, e ali no meio da multidão tinha os discípulos dele, mas tinha muitos fariseus e escribas. O que é um fariseu e o que é um escribas? Fariseu e escriba é aquele que fala que é crente, mas ele não vive a palavra do Senhor. Ele veste como crente, perto de nós ele fala como crente, mas no mundo ele não dá. Ele é aquele famoso crente que não tem nada a ver. Está no meio do mundano, ele fala do mundano. Está na igreja, ele começa igual crente. Está no mundo, veste como mundo. Está na igreja, veste como crente. E tem coragem de dizer que Deus não cobra veste. Um dia eu perguntei a uma pessoa: se Deus não cobra, por que você, do jeito que você está vestido, você não vai na igreja? Mas na igreja tem que ter temor. Mas só na igreja? A igreja não somos nós? Igrejas são pessoas reunidas. Ali Jesus estava falando, porque tinha pessoas que estavam ali querendo pegar ele em situação. Jesus não foi julgado pelo mundo, por os ímpios, ele foi julgado pelos fariseus e os escribas. Aquele sacerdote que crescia dentro da sinagoga, que falava de Jesus, mas não vivia. Eles gostavam de ver o milagre, mas eles teve inveja. Então o que eles fez? Vamos matar. Eles procuravam momentos, oportunidade, para quê? Crucificar Jesus. Mas Jesus não importava com isso, sabe por quê? Porque ele veio para isso. Ele sabia que isso tinha que acontecer. Ele sabia. Tem gente que fica assim: mas Jesus sendo filho de Deus, como ele escolheu Judas? Jesus não escolheu, mas foi Deus que escolheu. Porque o próprio Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Nós temos que entender isso, meus irmãos. Tem coisa que não é a nossa escolha, é a escolha de Deus. Deus escolhe coisa para mim e para a sua vida que às vezes na hora você pode não gostar, você pode não entender, mas lá na frente vai servir de testemunho. Eu quero que você entenda nessa noite. Você tem que aceitar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O dia que você entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, todas as coisas vão cooperar a teu favor. Mas quando você, em tudo que você vê, você acha um defeito, você vai ficar igual aquele povo que foi espiar a terra de Canaã. Mas lá tem gigantes, vai matar nós. Mas lá não tem como. Mas no meio daquele povo todo tinha 2. Moisés não escolheu qualquer um para espiar a terra de Canaã, não. A Bíblia fala que ele escolheu 12 das terras de Levi. Cada um de uma aldeia. Homens preparados, sacerdotes. Não foi qualquer um que ele enviou, não. Moisés não escolheu qualquer um para espiar, não, meus irmãos. Ele escolheu o quê? Homens preparados. Mas no meio de muitos ali tinha 2, Josué e Caleb. Eles olharam, lá tem caixa de uva que tem que juntar 4 homens para carregar. A terra é fértil, próxima. Nós temos que entender que Deus, Ele vai fazer segundo a vontade dele. Mas eu sempre falo com Deus que seja segundo a minha vontade, que a vontade dele seja em primeiro lugar. Porque se nós colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, nós não vamos bater de frente no muro, nós não vamos quebrar, como diz o povo, quebrar a cara. Porque quando a vontade de Deus está primeiro, como Moisés dizia,
se o Senhor não for comigo, nem permita que eu vá. Então, quando nós entendemos que Deus, Ele trabalha através de propósitos, não através de vontades, então tudo vai cooperar. Eu tive um momento na minha vida que eu estava como fariseu. Eu entrava dentro da igreja e eu via aquilo que me agradava. Quando não me agradava, meus irmãos saíam revoltados, falavam, não vou voltar naquela igreja mais. Mas aí eu fui entender uma coisa, que a palavra que ela não me confronta, ela não me muda. A palavra para me mudar, ela tem que me confrontar. Se a palavra está batendo em mim, está doendo, é porque Deus está falando comigo assim, tem coisa dentro de você que tem que sair. E o que é que tinha que sair, meus irmãos? O engano, a mentira. Aí quando eu vi o pastor pregando, tem pessoas que querem Deus, mas continuam mentindo. E como é que quer de Deus se continua fazendo a vontade do inimigo? Tem pessoas que querem de Deus, mas continuam fazendo as coisas erradas. E eu saio da volta, jogo indireto. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus não é indireta, ela é diretamente para mim e para você. Porque a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você que o Pai, Ele corrige o Filho que Ele ama. Então, quando a palavra está nos corrigindo, nós temos que olhar para o céu e dizer, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor está me corrigindo. Porque nós somos vasos na mão do Senhor. Quanto mais Ele nos corrige, mais, se nós aceitamos a correção, mais Ele nos dá. Mas quando nós não aceitamos a correção, o que Ele vai fazer? E se eu cerrar a janela do céu e não ver mais chuva? E se eu enviar os gafanhotos para comer a vide do campo? Mas aí Ele nos instrui lá no 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está falando que se o mundo que chama pelo meu nome, Ele está falando meu povo, aqueles que aceitou como Salvador, aqueles que matou o velho homem, meu povo, o povo dele eleito, Ele está falando do povo de Israel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos teus maus caminhos, aí que vem a vontade dele. Aí então eu ouvirei do céu, sararei vós e sararei a tua terra. Você viu que tudo tem um processo? Ele está ouvindo, mas para ele responder, nós temos que converter, humilhar, se arrepender. Tiago também nos ensina em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns com os outros. Antes da oração, tem que dar uma confissão. Aí depois o mesmo versículo continua: agora orais uns pelos outros, porque a oração do justo surge muito em teus efeitos. Então, para que a minha oração surja efeito, primeiro tem que ter uma confissão. Pastor, ora para mim, eu oro. Você confessou ao Senhor onde você tem falhado, onde você tem errado, o que você tem feito que não tem agradado Ele. Ah, pastor, eu não fiz nada não. Então eu falo com você, então você fez tudo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que fala que não é pecado já se fez de pecado. Eu confesso ao Senhor todo dia, Pai. Eu sei que eu tenho muitas falhas, porque eu sou pequeno, mas a grandeza do Senhor que está em mim não me deixa pecar mais. Porque hoje eu posso, mas eu não faço porque o teu Espírito me convenceu. Um dia uma pessoa falou comigo assim, mas vocês crentes não podem nada. Eu falei, posso. Eu posso tudo. Mas vocês não podem beber, não podem fumar. Eu falei, eu posso, mas eu não faço porque a cruz me libertou. Quando ele foi pregado no madeiro, ele diz, foi tudo consumado. Aquilo que você fazia, você tinha vontade, não tem mais, porque a cruz me libertou. Porque ele foi pregado, mas ele não estava mais, ele ressuscitou. Ele diz, eu enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele intercederá por vós através de gemido inexprimível.
Então eu posso, mas me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Meus irmãos, nós podemos todas as coisas daquilo que nos fortalece. Quando fala posso, Filipenses 4:13 fala, posso todas as coisas que me fortalecem. Eu posso todas as coisas dentro da vontade de Deus. Tem coisas que não vai edificar. Então nós temos que ver aquilo que edifica. Eu trouxe uma parábola grande hoje, mas dentro daquilo que Jesus estava falando, não que Pedro, Mateus, João estavam falando. Jesus falando para a multidão dos discípulos. Aqui ele falou para todos. Estava falando para a multidão que não conhecia, que não aceitou Jesus. Estava falando para os fariseus, estava falando para os discípulos. Então aqui a palavra é para todos. Jesus, ele tem para mim e para você, meus irmãos, vida eterna. O inimigo pode ter vindo para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dizendo, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. O que é vida com abundância? Fartura. Jesus não veio para deixar ninguém de qualquer maneira, não, ele veio para nos dar tudo com fartura, porque a palavra do Senhor vem nos dizendo que quem começou a boa obra vai se aperfeiçoar até a volta de Cristo. Então, se Deus fez uma obra na tua vida, você pode ter certeza que Ele vai continuar, porque a obra Ele vai fazer completa. Mas o problema, meus irmãos, é que nós não estamos sabendo esperar no Senhor. E quando nós aprendemos a esperar no Senhor, olha que a palavra do Senhor vem dizendo aqui, ó, desde o Velho Testamento, para nós aprender a esperar no Senhor. Vou só ler um versículo para você aprender a esperar no Senhor. Olha que a palavra do Senhor vem dizendo. Presta atenção, meus irmãos. Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, versículo 14. Então, a Bíblia nos ensina desde o Antigo Testamento o que? Esperar no Senhor. Só que hoje, meus irmãos, às vezes nós estamos esperando uma herança do Pai, igual o filho pródigo. O pai está vivo, mas está preocupado com a herança, está esperando uma doação, está esperando um sorteio, não sei o quê, mas esquece o principal: esperar no Senhor. Eu sempre falo que Deus, Ele dá conforme a nossa busca. Buscar-me-ei e acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas pastor, tem buscado tanto, e Deus não tem me dado aquilo que eu tenho pedido a Ele. Tiago diz, por que não te dou o que pedes? Porque pedes maus, pede do teu próprio deleites. Quando nós colocamos Deus no centro da atenção, buscamos Ele em primeiro lugar, colocamos nossa vida como primícia, Ele sim vai fazer o impossível. Eu digo nós entender, meus irmãos, o que é 10% para Deus não é só dinheiro. Se o dia é 24 horas, tira 10% de 24 horas e começa a orar ao Senhor para você ver como Ele abre a janela do céu e derrama as bênçãos em dia. Começa, coloca Ele em primeiro lugar. Você vai acordar na cama, não levanta não, já dobra o joelho na cama no meio dela, só dá aquela chiada, dobra o joelho e começa a orar. Obrigado, Deus, por mais um dia ter me colocado de pé. Tem gente que não, primeiro vai lá, eu vou no banheiro, escovar o dente, tomar meu café, depois eu oro. Então Deus não foi em primeiro lugar, não foi em primícia. Ele, em primeiro lugar, você já tem que levantar e dobrar o joelho. Mas é porque eu estou com muita vontade no banheiro de guardar sobre si. Você já viu que na hora de orar sempre aparece alguma coisa? Na hora de fazer a obra do Senhor? Agora, se for um compromisso com o homem, se é tantas horas, vai segurando a bexiga, apertando e vai correndo e bater o orar. Hoje o ser humano tem mais compromisso com o homem que com Deus.
e diz que está esperando em Deus. Diga onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Palavra de Deus. É só saber onde está o teu coração. Se teu coração está em Deus, meu irmão, você pode ter certeza. Nada é impossível. Eu sou apaixonado com minha esposa, com minhas filhas, mas primeiro é Deus. Ele é o meu centro. Porque se eu tenho elas, é porque foi Ele que me deu. Nós temos que aprender que Jó foi um testemunho vivo. Deus me deu. Tomar na hora que Ele quiser. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo pessoas às vezes chorando, derramando lágrimas, dizendo: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Às vezes você tem orado assim: Deus, tira dos meus caminhos aquilo que trabalha a fazer a obra do Senhor. Aí às vezes Deus tirou algo e a pessoa está lamentando. Jesus disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o homem crente ora para a mulher descrente, a mulher crente ora para o marido descrente, e os dois santificam os filhos. Às vezes, um homem está dando muito problema para a mulher cobra dele, aí ele faz uma oração dessa e Deus vai fazer: vai arrancar um caminho. Está atrapalhando a igreja. Mas por que não orou assim, Deus? Eu creio que essa mulher só arrumou para dar lado comigo. Ensina ela a ser calma e que eu seja a cabeça, que quando eu falar ela ouve. E me ensina quando eu abrir a boca para falar que eu não falo de mim, mas sim do Senhor. Porque às vezes também nós queremos falar algo de nós e vai causar o quê? Contenda. A Bíblia fala, meus irmãos, que tem que ser palavras sábias, não palavras tortas, que causam discórdia. É oração: converta essa mulher, converta esse homem, converta esse filho. Às vezes você ora para pedir para tirar e Deus tira. Nós temos que orar para pedir Deus para fazer uma obra. Da mesma forma, Pai, que o Senhor fez na minha vida, faz na vida dessa pessoa. Porque o Senhor sabe como eu estava antes de conhecer o Senhor. Meus irmãos, quando aqui a palavra do Senhor está falando aqui, que os fariseus faziam uma oração longa, até ali, fatigava o povo. Então, Jesus fala conosco: não seja com muita palavra, mas virtude é viver o verdadeiro evangelho. Então, às vezes nós queremos algo, mas esse querer nosso nem sempre é o querer de Deus. Deus, Ele nos chamou, meus irmãos, para fazer a obra dele, não a obra nossa. Só que às vezes nós queremos uma obra nossa, do nosso jeito, o nosso querer, querendo o nosso eu. Ele diz: os meus pensamentos não os vossos pensamentos, os meus caminhos não os vossos caminhos. Assim diz a palavra. Às vezes nós estamos orando, e esquecemos de aprender, esperar no Senhor, ouvir a palavra. Queremos um tempo determinado por nós, não por Deus. Se nós formos entender tudo nessa vida, tem um tempo determinado. Nós estamos aqui hoje, mas o dia de amanhã, ele não pertence a mim e você, pertence a Deus. Estamos preocupados com amanhã, se nem hoje terminamos. Às vezes tem coisas que é para nós fazer agora, deixamos para amanhã. É muito bom, meus irmãos, cuidar de pessoas, mas para nós cuidar das pessoas, primeiro nós temos que cuidar de nós. Mas tem coisas que eu tenho que fazer na minha vida, eu vou deixar de fazer, eu vou fazer na vida do irmão José. Aí eu vou virar o quê? Fariseu e escriba, hipócrita. Hoje eu vejo pessoas pregando bonito,
que você tem que ensinar seu filho assim, assim, assim. Aí você pergunta para a pessoa: você tem filho? Eu tenho. É fariseu. Pessoas, meus irmãos, que não é casado, pregando em culto de casal, e você tem que mostrar que está na sua casa, quem manda é você. Aí você pergunta: você tem esposa? Mulher dando conselho para outra que não deixa o marido tratar você assim, não. Aí você pergunta: você é casado? Não. Toma cuidado, meus irmãos, nem toda palavra sai da boca de Deus. Satanás chegou no deserto e tentou Jesus dentro da palavra. A palavra enviada por Deus é vivida. Ela tem que vir através do Espírito de Deus, trazendo revelação, trazendo transformação, não trazendo discórdia. A palavra de Deus, ela traz renovo, ela traz cura, ela dói levar a fé, mas depois ela traz cura, porque a palavra é verdade. Você vê pessoas pregando que Deus, Ele fez o homem, a mulher com a sua carne. Aí prega bonito, daqui uns dias a mulher larga lá, está arrumando outra mulher. Aí eu pergunto: a mulher morreu? Não. Mas como é que você vai matar a sua própria carne? Tem como? Tem como você ferir a sua própria carne? Não tem. Agora, se é Deus que está tratando, é Deus, não é você. Então nós temos que aprender, meus irmãos. Se eu e minha esposa somos uma só carne, ela sentiu automaticamente, eu vou sentir. Se não sentir, então não é a mesma carne. Porque o corpo, ele é perfeito. E o corpo é de Cristo. Nós não somos corpo, nós somos membros. Só formamos corpo quando está junto. Então Jesus, ele é perfeito. Então nós temos que santificar nele, na perfeição dele. Porque ele nos fez com a imagem e semelhança dele. Quando ele fala: ai de vós condutores cegos, pois que dizeis qualquer que jurar pelo tempo. Isso nada é. Tem pessoas que fazem tanto juramento, você é crente. Não, eu juro. Mostra com as obras. Bíblia fala que não jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem pelo escapim. Jurou, mas cumpre. A pior coisa que tem é só que em qualquer um. Você falar um treino, cumprir. O inimigo, ele vai querer te envergonhar de qualquer maneira. A Bíblia fala que ele está derredor. Ele está bramando como um leão, procurando algo para tragar. Aí eu fico assim: tem hora, mas leão, ele quer imitar. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele fala que ele está bramando como um leão, não fala que ele é o leão, está bramando, esperando a presa. Presa que é uma brecha para apontar o dedo. Não, eu sei que é crente. Não, eu sei que é da igreja tal. Não, eu sei que tem um título tal. O inimigo, ele procura defeitos, não qualidade. Mas nós, quando aprendemos o Senhor, nós olhamos a qualidade. Porque todos nós temos qualidade. De uma forma que tem defeito. Nós não sabemos falar bonito, mas nós sabemos que é para Ele. Por Ele são todas as coisas. Nós sabemos que a palavra é dele. E essa palavra tem poder. Aí a Bíblia fala que o condutor de cego é o quê? Eu te dou um conselho de algo que eu não sei, eu não vivo, não aprendi nem nada. Não tem como eu pegar na sua mão, vamos, eu vou te ajudar você a passar no meio daquela água lá, só não sei nadar. Por isso que falam cego e ao outro, poderá um cego e ao outro. Não tem como, os dois vão cair no buraco. Quando fala cego, uma pessoa que não é instruída, como ela vai instruir a outra? Quando o missionário não mais estava abrindo o culto, aí Deus confirmou mais uma vez a palavra que eu ia pregar. Salmos 1.
bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoas que não estão dentro da igreja, mas é ímpio. Porque conhece a palavra, mas não vive. Conhecer o inimigo conhece. Impiedade não é somente ímpio, não é só aqueles que não aceitam Jesus, não. Tem pessoas que falam amigo do rico. Tem hora que você fica com vergonha de falar, conversar com eles. E só falta narrar a Bíblia. Mas e aí? É só dentro da igreja ou lá fora? Tem uns que falam tão bonito dentro da igreja, chega lá fora, tem vergonha de pregar a Bíblia. Eu vi um moço lá pregando na igreja, eu fiquei tão admirado de Deus, tomar como um evangelista, terno, gravado, todo bonitão, e pregou aquela maravilha, montou a Bíblia. O pessoal tem que tomar vergonha, vestir como homem de Deus, mulher de Deus, que não sei o que homem de Deus não anda assim. Aí depois eu estava para mim na rua, com shortinho, jogar bola, camisetinha. Aí eu fico assim, isso aí é o quê? Fariseu. Não pregou dentro da igreja que tem que tomar vergonha na cara? Mas como é que você manda a pessoa tomar vergonha na cara se você não tem? Fica difícil. Aí você fica assim, mas pastor, por que eu estou na igreja, eu vou na igreja, que o povo está lá, tem anos, está lá, você não vê transformação, eles não mudam a veste, não mudam o jeito de falar, continuam ali, tem dia que está dentro da igreja, tem que estar no boteco. Por quê? O que está transmitindo tem o Espírito de Deus? É que Deus usou o irmão onde o Espírito há liberdade. Então, se o Espírito de Deus está na igreja, ele vai ter liberdade para fazer aquilo que precisa. Aí, quando o irmão prega através do Espírito, ele vai entrar onde ele precisa. Ele entra, meus irmãos, porque essa palavra aqui é um discipulado. Você vai falando até que a pessoa aprenda. Falei uma vez, não entendeu? Fala tudo, fala 30. Se for preciso, fala 30, 100, 1000 vezes. Mas de uma hora vai entender. Uma hora você vai colocar a cabeça do travesseiro, o Espírito de Deus vai se incomodar. Filho, já enviei profeta, como Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, eu os profetas, e não deixa o filho da apedrejada. Deus, me calar, sério. Meu Pai, a que mata os profetas, apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos, como galinha junta os seus pintos debaixo das tuas asas. Jesus queria que todos estavam juntos. Quando ele fala de Jerusalém, Jerusalém está falando o povo, Jerusalém é o templo, o povo que estava no templo. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, Jerusalém? Eu enviei profeta para corrigir, enviei profeta para falar isso pode, isso não pode. Tem que ser uma palavra. Se falou da palavra, eu observo muito quando as pessoas não pregam a vida. Porque o viver é melhor do que pregar. Porque o viver é obediência. A obediência na palavra é tremenda. Porque Jesus falou assim, que a obediência era a quebra da maldição. Viver é Cristo, morrer. É triste hoje você ver, igual eu estava numa pregação, perguntando para mim hoje, moço pregando na rua, pessoas cobrando 100, 150 mil para cantar dentro da igreja, para pregar. Aí a palavra do Senhor vem dizendo, de graça dá-nos, de graça recebeste. Você não recebeu de graça? Dá de graça. A pessoa te abençoa uma coisa, agora você chegar a dar preço, é você fazendo comércio. Eu falei, Deus, não tem jeito. É isso aqui. A Bíblia chama eles de cobra, raça de víbora, serpentes, escorpião. Como ireis fugir da ira de Deus? Não tem como. Tem pessoas que não parece que o inimigo se desviado também nada. Chega a levar ele lá em cima. Mas para quem não me toma, vai tomar depois. Eu vi um pouco tempo aí que ele estava lá em cima. Do nada caiu, não sei da situação. Não queria estar não, perfeito. Estava dentro, estava dentro. Porque nós temos que entender Deus. Ele não vai mudar essa palavra por causa de mim, por causa de ninguém.
É eu que tenho que colocar no rumo. Não adianta eu falar bonito aqui, meus irmãos. Dá para chegar aqui na minha casa, eu fechar essa Bíblia e esquecer que não existe. Essa palavra, ela tem que andar comigo. Meditar nesse livro de dia e de noite. Porque tudo que eu fizer, eu posso ir bem. O que fizer, irá bem. Passamos por dificuldades, passamos. Passamos no deserto, passamos. Porque nós somos ser humano. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos chamou. E tudo que acontece é para glorificar o nome do Senhor. Eu aprendi, meus irmãos, que tem coisas que Deus permite para nós aproximar mais dele. Que às vezes chega um momento na nossa vida, eu falo diante de Deus comigo, que às vezes eu não busco igual buscava antes, não oro igual orava antes, no jejum igual jejuava antes, não medita na palavra igual meditava. Então Deus permite um tipo de situação para que nós buscamos mais, para que nós renunciemos mais, para que nós agradecemos mais. Às vezes acontece situação, Deus testa nós o tempo todo. Às vezes parece que está tudo bem, do nada parece que está tudo dando errado. Mas não é dando errado, é nós entender que Deus quer nos livrar de algo. Nada acontece sem a vontade de Deus. Tudo que acontece na minha e na sua vida é para o nome dele ser glorificado. Eu fico observando a Bíblia, nós não passamos por nada que os profetas antigamente passaram. Se nós passássemos um pouquinho, porque os profetas antigos passou, já tinha desistido. Fico imaginando um crente hoje passar o que Jó passou. Um homem estava lá em cima do alto, tinha tudo. Deus tirou tudo. Até a mulher dele foi embora. Perdeu os filhos, tudo. Naquela época, Jó sacrificava animais para os filhos, para que Deus perdoasse o pecado dele. Mas Deus, ele não aceita isso não, mesmo. Quando a Bíblia fala que a salvação individual, adianta não. Você pode orar para o seu filho, para sua filha, pedir Deus para converter, o Espírito Santo de Deus entrar. Ainda que a época você pegava animal ainda. Sacrificar animal, o que o irmão que tinha a ver aqui? Matava um animal lá, que é para perdoar o pecado do meu filho. Você tem que instruir eles, ensinar. Ensinou? Aí agora o que você tem que fazer? Continuar orando. Deus, eu sei que no tempo do Senhor ela vai se converter. Eu espero no Senhor com paciência, porque eu sei que na hora que o Senhor chamar, nada nem ninguém vai impedir. Que operando o Senhor que impedirá. Aí a Bíblia mostra que Jó estava lá, os filhos todo no lugar lá, que não pode, no meio das coisas erradas, veio o vento, derrubou aquela casa. Então o sacrifício dele não adiantou. Por isso que Jesus fala que obedecer é melhor que sacrificar. Então, a salvação não vai individual. Eu não vou levar ninguém nas minhas costas, nem vou subir nas costas de ninguém. É eu que tenho que ver onde eu estou falhando, para que a misericórdia dele continue me alcançando, para que a graça dele permaneça. Que ele disse para Paulo: a minha graça te basta. Paulo foi um da Bíblia, meus irmãos, mais convertido, mas ele tinha espinho na carne. Esse espinho é o que impulsionava ele a buscar mais. O espinho, meus irmãos, é as dificuldades, as perseguições, as calúnias. Mas ele entendeu por que esse espinho, porque um dia ele foi assim, perseguidor. Nós temos que aprender com a história de Paulo, história de Jó, Elias. O crente, ele chega um tempo, ele cansa. Ele fica cansado, porque Elias foi tão cansado que ele pediu a Deus até a morte.
Só que aquele ali não era para a morte, ele tinha só ter um descanso. Deus permitiu ele dormir ali, enviou o anjo com um pedaço de pão e água. E o anjo, quando ele acordou, ele viu o pão e a água e falou: como? Porque longa é a tua caminhada. Ele estava cansado, ele precisava apenas descansar, meu irmão. Ele estava preocupado porque Jesus estava perseguindo. Só que tem coisas, meus irmãos, tem mal que não é para a morte. Chega um momento que cansa sim. Você fica, meu Deus, eu estou buscando tanto por isso, e não está acontecendo. Às vezes nós buscamos, é igual você fala, buscamos a nossa vontade. Temos que colocar na vontade de Deus. Eu tenho hora igual eu falando com o missionário na hoje aqui. Eu nem gosto de ficar falando coisas que tem pessoa que não aceita. Tem pessoa que não aceita a verdade. Eles gostam de falar aquilo que eles querem ouvir. E eu não posso fazer isso, eu não vim para isso. Deus não me chamou para agradar a pessoa. Se eu fazer isso, depois não acontecer, o que vai falar? Fulano falou isso, não aconteceu. Agora, quando Deus manda, tem algo que eu falei com ele um tempo atrás que ia acontecer aí, ele estava falando comigo que hoje. E é triste, meu irmão, mas se Deus me mostrou, tem que falar, não tem jeito. Deus me chamou eu para falar. Infelizmente, gostando ou não gostando. Eu falo, tem medo de abrir a boca. Então, que Deus está te mostrando algo, eu falo assim, vamos continuar orando. Porque tem pessoas que não estão preparadas para ouvir a verdade. Tem pessoas que ficam procurando igreja que fala aquilo que eles querem ouvir. E vai continuar do mesmo jeito. Agora, quando você fala aquilo que Deus quer falar com você, você pode ter certeza. Ele vai abrir a janela do céu. Eu louvo a Deus todo dia, porque um dia eu queria ouvir algo que me agradava, mas eu não vi, eu ouvi aquilo que me confrontou. E como me confrontou? Eu cheguei a escutar a pessoa falar comigo, não, isso era falta de vergonha na casa. Meu Deus, como mulher de Deus fala assim, né? Depois eu fui ver, era mesmo. Tem coisa que é vergonha na nossa cara mesmo. Porque às vezes Deus usa a pessoa para falar com a gente, a gente ouve e não obedece, aí depois acontece que eu vou murmurando, lamentando, reclamando. Mas aí, Deus não avisou? Se ele avisou, por que não é para mim? Por que estou murmurando? Ele não faz nada sem nos avisar. Então nós temos que entender, Amós 3,7, o Senhor não farei nada sem antes avisar o servo e o profeta. Deus avisa, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Eu todo dia falo com Deus, Deus, não estou buscando dom espiritual nem nada, mas o Senhor sabe que o que o Senhor tem para mim é melhor do que eu preciso, só não quero ser enganado. Porque hoje tem muito engano, meus irmãos, sobre os altares, sobre pessoas que se dizem, estão usando a palavra como comércio. Esse dia nós estávamos na procura, a moça chegou assim, eu posso falar com você que eu posso poesia recitada de Deus, não sei o que lá. Aí eu falei com ela, pode sim, mas eu estou precisando de uma ajuda. Eu falei, no momento não pode dar ajuda, se você quiser falar de Deus, pode. Não, deixa para a próxima. Então eu só ia falar de Deus se tivesse dinheiro. Aí eu pergunto, os irmãos, está querendo falar mesmo de Deus? Quem está querendo falar de Deus? Está esperando o valor? A palavra dele foi feita para ser comercializada? Então nós temos que entender, meus irmãos. Deus dá um livre-arbítrio para cada um. Só que no último dia vai ter misericórdia. Então nós temos que pegar essa palavra, guardar, para que quando vier a tentação, nós possamos usar essa palavra em espírito. Porque o inimigo veio até Jesus com a palavra na carne, porque ele não é espírito. Mas Jesus conhecia a palavra em espírito. Ele é espírito. O Senhor te repreende. E o inimigo foi, afastou ele por um tempo. Quando fala por um tempo, quer dizer o quê? Ele estava planejando o processo todo. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor.
Vale a pena meditar nessa palavra. Vale a pena pedir Ele para fazer o pé, abrir a nossa visão. Abre-te a minha visão para que eu veja. Colocar as mãos no ouvido e falar: Éfeso, abre a minha audição que eu possa ouvir a tua voz como o Senhor ensinou a Samuel. Coloca a mão na mente e fala assim: Éfeso, tira a minha mente, coloca uma mente de Cristo, como o diz para Paulo em 1 Coríntios 2,16, aquele que conheceu o Senhor para instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que entender que se nós falamos através da palavra, ela vai se cumprir. Agora, quando eu busco a minha vontade, esqueço da palavra de Deus e começo: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É muito querer do homem. O querer de Deus tem que vir primeiro. Agora, quando nós fazemos a vontade dele, a Bíblia fala que se o filho ele pega um peixe do pai, o pai não vai dar uma serpente. Se pega um pão, não vai dar uma pedra. Então Deus já sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então, só você falar com Ele: eu conheço a tua palavra, me ensina a viver ela. O Senhor disse que não vai ver o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então eu creio, me ensina a ser justo, para que a minha descendência nenhuma passa fome. Palavra mesmo, Bíblia. Tua palavra diz que aquele que crê comerá o melhor dessa terra. E eu creio que você vai colocar o melhor na minha vida. É Bíblia, nós temos que ir para a Bíblia. Aí nós estamos falando: eu quero a picanha, não está picanha na Bíblia. E ofereceu picanha lá para o presidente. Não foi Deus. Deus falou que é o melhor. Deus tem o melhor para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com nossas vontades. Eu meditando essa palavra, falando com Deus. E aqui repetiu o tempo todo: ai de vós, escrito fariseu. Ai significa dor, meus irmãos. Você vê quando a Bíblia fala lá no Salmos 5, versículo 15: ai daqueles que tocarem meus ungidos, ai daqueles que maltratam os profetas. Aqui está falando: ai de vós, escrito fariseu. Então não fala: Deus, não deixa eu ser escrito e fariseu. E nem importa que eu fale, mas que eu viva. Que eu não seja somente uma pessoa conhecedora da tua palavra, mas aquele que pratica. Me ensina a praticar, a viver o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, irmão, nem sempre é ganhar, é renunciar. Às vezes nós só queremos tanto ganhar e esquecer do que renunciar. Para nós ganhar, primeiro nós temos que perder. Uma casa, antes de ser reformada, primeiro ela é quebrada. Você não vai reformando em cima de massa velha, não, que vai cair tudo. A Bíblia fala do vaso, logo. Não pode colocar vinho novo em vaso velho, nem vinho velho em vaso novo. Tudo foi preparado para uma coisa. Quando fala isso, imagina essa parede, eu vou chegar dentro de uma tinta do jeito que está aí, não vai segurar. Tem que lixar, tem que preparar. Assim somos nós temos que nos preparar para receber algo de Deus. Como eu vou preparar, pastor, para receber algo de Deus? Deus, se esvazia de mim mesmo, tira as minhas vontades, aquela do Senhor, entre e permaneça. Tira o meu querer, porque eu sei que os meus caminhos são tortuosos, mas o do Senhor é reto, o do Senhor é perfeito. Às vezes, meus irmãos, quando eu vou viajar, vou fazer muita viagem, eu converso tanto com Deus. É para mim mesmo. Se for para mim, você vai com Ele. Senta do meu lado. Livra daquilo que eu não vejo. Porque é tanto livramento que Deus nos dá. Coloca a tua mão onde a minha não alcança. Pai, que eu possa ter visão de águia, não de pardal. Porque o pardal só vê debaixo do telhado, a águia ela vê por cima. Ela vê longe. Ela vê quilômetros. Às vezes nós buscamos, meus irmãos, algo
Que Deus vai usar, mas você não tem dele. Espera com paciência no Senhor. Buscar Ele enquanto se pode achar. Vai orar, ora dentro da palavra. Vai jejuar, busca no capítulo, versículo da Bíblia. E sempre, quando for pedir um conselho, olha se a pessoa vive verdadeiramente o Evangelho. Para que você seja bem-aventurado. Para que você não pegue o conselho errado e depois fique reclamando, murmurando. Mas pastor, Deus usou fulano para falar comigo para ele fazer isso. Amém. Se é Deus que usou, amém. Mas você sentiu que é de Deus? Hoje eu estava conversando com uma pessoa que casou tem 3 meses. Mas se eu tivesse pensado direitinho, eu não tinha casado. E eu olhei assim e falei, meu Deus. Aí eu falei assim, mas antes de você casar, você não procurou conhecer, não? Deus não brigou com ninguém, não. Deus às vezes revelou algo, mas às vezes não era para hoje. Ele não falou tempo. Só que nós estamos com muita pressa. Queremos para agora. Mas eu quero agora. Hoje você não vai entregar uma revelação para o irmão, não, que primeiro chega em casa, mas ela é para que dia? Acho que eles acham que a gente é o quê? Cartomante. Não, o dia, o tempo é dele. Ele é dono do tempo. Ele falou, mas ele não falou o tempo. O tempo é dele. Tem coisas que não dependem de Deus, não dependem de mim e de você. Ao povo de Israel, meus irmãos, era 40 dias para entrar na terra de Canaã, mas por causa do povo, virou 40 anos. Não foi por causa de Deus, não foi por causa do povo. É o desejo deles. Eles desejou voltar para trás. Eu escuto pessoas falar, com vontade de largar tudo e parar. Eu escutei pastores falando, minha esposa estava no dia, disse que ela aprendeu amargamente para se consagrar como pastor. Amaldiçoando a tua própria missão. Aí eu pergunto, se ele está amaldiçoando a si mesmo, ele pode te abençoar? Não tem como. Se você está amaldiçoando você mesmo, como você vai orar para alguém se abençoar? Se você tem seu esposo, você não ora para ele, você vai orar para o esposo de uma outra amiga? Hipócrita, víbora, fariseu. Se você não orar para sua esposa, você vai orar para um casal lá que está bagunçado? Não vai. Você não está preparado para orar para sua casa, você não vai estar preparado para orar para o outro de fora. Porque Timóteo diz, se nós não cuidarmos dos nossos familiares, negou a fé. É pior que o inferno. Sabe o que é negar a fé? É negar a Deus. Se você não sabe cuidar dos seus, como vai cuidar da igreja de Cristo? A Bíblia fala. É muito fácil, meus irmãos, eu dizer para vocês o que você tem que fazer. O difícil é eu fazer. Agora, se você vê eu fazendo, vou fazer o que eu vejo que faz. É diferente. As pessoas hoje querem as coisas muito fáceis. Aí você olha para o irmão com um carrinho ali, às vezes está com uma prestação desse tamanho de carrinho. Aí o cara só olha o carro. Mas fulano no carro, prestação desse tamanho. Entendeu? Aí você olha para uma pessoa com um apartamento, uma casa lá, 30 anos pagando. Só olha para cá, não que casa. Mas não tem coragem de entrar ali, eu vou pagar a casa 30 anos, não. Então ela ficou reta na vida, não quer. Falei isso um dia com o sobrinho dela. Falei, quantos anos você paga o aluguel? 10. Falei, 30 anos, se você estivesse pagando, então 10 você ia te pagar, tá faltando só 20. Aí como você entrou de 30 anos. Mas vamos acabar pagando com 70 anos, melhor 70 anos ele é seu. Pelo menos você está pagando o seu. Se você reformar lá, você vai reformar no seu. Agora imagina você ficar investindo em coisa dos outros. Aprenda uma coisa.
ser um aluguel, de vez em quando, não está de reajuste. Mas chega uma hora que o aluguel vai estar mais caro que a prestação. Só que o povo merece. O povo só pensa no momento, emoção. É igual eu fico olhando os gideões pregando, eles falando: o povo é aquele avivamento da igreja, ele pula, mas sai fora do povo. Agora, a palavra verdadeiramente não dá muito reteté, não. Ela bate para um lado, bate para o outro. E a Bíblia fala: ela é uma espada de dois gumes. Ela penetra na nossa divisão, na medula, de si, abre para si interpretação. Então, essa palavra, ela primeiro fere, mas o mesmo Deus que fere o povo. E essa ferida é para quê? Trazer testemunho. Essa ferida é o que? Para nós ter a marca de Cristo. Porque Cristo foi ferido. Não existe cristão, meus irmãos, sem ferida, sem marcas. Ele tem marcas. Vai ter uma marca. Porque é grande testemunho. Eu creio que essa mensagem falou no coração dos irmãos, que falou muito no meu. E eu creio que o Espírito de Deus falou sobre essa palavra. Isso aqui, meus irmãos, é para que nós mantenhamos vigilância, para nós não receber de qualquer coisa, porque nós não somos depósito de lixo, nós somos depósito de missão de Deus. Quando alguém chegar perto de você, eu vou orar por você. Você não conhece a vida da pessoa com Deus? Pode orar, irmão. Só não deixa eu colocar a mão. Pode orar, que oração. Bom, vai para cá. Não precisa colocar, não, porque nós já temos algo que Ele quiser. Toma cuidado. Já aconteceu situação comigo que eu não desejo para ninguém. A pessoa chegou, colocou a mão em mim, parecia que estava todo moído. Aí Deus falou comigo assim: está colocando a mão no seu nenenzinho. Aí joga legião de demônio, devorador, migrador, cefador, cortador. Eu falei: são 5, cada um traz mais 7, dá 35. Vigiar. Jesus falou com os discípulos: será que não consegue vigiar nem uma hora? O crente pode orar 24 horas, né? Um pouquinho ele não vigia, o inimigo entra. Eu sempre falo e continuo falando: crente que não vigia, ele cai. Ele cai. E hoje, quando você vai falar com a pessoa para vigiar, que a pombagira do rodeando ontem, eles riem, acham bonito e fica doido para cair mesmo. Eu estou ouvindo isso direto. É homem dando carona na mulher sozinho, mulher dando carona no homem sozinho, diz que está cheio de Deus. É um homem procurando muito bater muito papo com mulher casada batendo papo com homem. Tem que tomar cuidado, pessoal. Não é à toa que Deus chamou o casal sacerdote. Toma vigilância. Ah, porque eu tenho mais intimidade com mulher. Não, você tem que ter intimidade com Jesus. Sua intimidade é com Jesus. Jesus chamou sua intimidade com Ele. Nós temos que tomar cuidado. O que você planta, você colhe. Ah, eu gosto muito de bater papo com mulher. Então você pode ter certeza que o outro vai gostar de bater papo com sua mulher também. O que você está plantando, infelizmente, você tem que colher. Aí como você vai dar um testemunho? Sua esposa vê que você não fica muito papo com a mulher, ela fala assim: posso ficar muito papo com o homem. Ah, mas ele gosta disso, não. O inimigo, meus irmãos, ele só prepara cilada. Água mole, temperatura, tudo bate, né? Junta fogo com álcool, vai explodir. Uma hora ou outra vai acontecer. É duas energias, pega um cabo um com o outro. Positivo, negativo, encosta vai dar fogo. Então nós temos que entender: Deus, Ele nos chamou para fazer a diferença, não para ser igual. O mundo é assim, mas eu não sou do mundo. Já venci o mundo. Jesus diz: filhinho, vós sois de Deus e tem vencido o mundo. Então nós temos que vencer, nós temos que fazer diferente do que o mundo faz. Testemunho vale mais que a palavra. Eu, quando estou no monte, eu estou lá, eu vejo que ele é sozinho, por lá do certo lugar.
Ah, mas eu oro para mim, vai lá na igreja, não tem mais pessoas. Minha esposa está lá. A pessoa vai para um monte de pedir oração para uma pessoa que nem conhece. Mas você vai para um monte para você orar, buscar intimidade com Deus. Você não vai para um monte para buscar em pessoas, mas em Deus. Quando você está lá, pessoas que você conhece todo mundo, orar todo mundo junto é diferente. Mas uma pessoa que você nunca viu chegar perto de você no monte, você é um homem sozinho, uma mulher, você pode não estar fazendo nada, meu. Mas quem está cá embaixo da vez vai falar assim: olha lá, irmão. Ah, mas eu não fiz nada, pastor. Mas 1 Samuel 16, 7. O homem vê o que está diante dos olhos. O homem vai te julgar pelo que está vendo. A Deus é por Deus, está vendo ali, você não está vigiando? Resistiu o diabo e fugirá de nós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus mesmo mais uma oportunidade. Meus irmãos, eu não sei se foi aquilo tudo que vocês queriam ouvir, mas eu creio que é aquilo que Deus mandou falar nessa noite. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Se essa palavra falou no teu coração, se você quer conversar com Deus nessa noite, você quer ouvir o ministério, o que você quer fazer nessa noite, fala com Deus, levanta a tua mão, entra na frente, que eu vou estar orando na tua vida, em nome de Jesus. Se essa palavra tocou no teu coração, porque ela tocou no teu. Quando eu falava com Deus, eu falava: Deus, não deixe de ser como esses fariseus, não deixe de ser como esses escribas, hipócritas. Que eu seja, um discípulo do Senhor, que faça a vontade do Senhor. Amém? Se a palavra não falou, que Deus também possa dar outra oportunidade, porque essa palavra ela é fiel, ela nos renova e ela nos renovou nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, que Deus abençoe, que nos guarde, porque eu falo com os irmãos, o tempo todo eu estava aqui falando no nome do Senhor, que é um culto de ensino, como é um culto de ensino, é um culto para a gente devagarzinho para entender. E eu senti a presença de Deus o tempo todo. E eu gostoso de você sentir que Ele está falando, não é eu, porque a palavra é a boca dele. Eu sou apenas transmitindo o que está escrito aqui. Amém? Estenda as tuas mãos para nós ir embora em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e que a graça e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, nossa casa, trabalho, onde quer que cada um colocar a planta dos pés, a igreja que crê diz. Vamos nos abraçar, o Senhor nos acompanha em nome de Jesus.